Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para mais um estudo de lição de escola sabatina. Ao meu lado está minha mãe, a irmã Ilma, e vamos, com a graça de Deus, passar mais uma lição. É a lição de número 5 que vamos estudar e fala o ensinamento de Jesus sobre o sofrimento. E o verso áureo diz: eis que temos bem-aventurado os que sofreram. Tiago 5:11. E vamos à primeira pergunta, então o Mateus vai fazer para nós. Então os irmãos podem notar que, de fato, vamos ter nessa lição de número 5 uma interrupção à história de Jó. É como fizéssemos parênteses aqui na história de Jó. Vamos ver ainda a conclusão, desse tema, mas vamos aprender, tirar lições práticas aqui sobre o sofrimento em especial agora nessa lição deste sábado. E a primeira pergunta diz assim: devido a que crença errônea os judeus foram levados a rejeitar Jesus? Então eu vou ler a nota aqui. Fala: geralmente acreditavam os judeus que o pecado é punido nesta vida. Toda enfermidade era considerada como o castigo de qualquer mau procedimento, fosse da própria pessoa, fosse de seus pais. É verdade que todo sofrimento é resultado da transgressão da lei divina, mas esta verdade fora pervertida. Satanás, o autor do pecador e de todas as suas consequências, levara os homens a considerarem a doença e a morte como procedentes de Deus, como castigos arbitrariamente infligidos por causa do pecado. Daí, aquele sobre a quem caíra grande aflição ou calamidade, sofria além disso o ser olhado como grande pecador. Assim estava preparado o caminho para os judeus rejeitarem a Jesus, aquele que tomou sobre si as mesmas enfermidades, as nossas enfermidades e as nossas dores. Era considerado pelos judeus como aflito, ferido de Deus e oprimido, e dele escondiam o rosto. Isaías 53, 4 e 3, e desejar todas as nações, 471. É uma leitura impressionante vermos, como que eles estavam cegos para a compreensão, e aí ou a culpa era da pessoa ou de repente era dos pais, que falou, como era aquela história. Ou era de um ou de outro, mas era por causa do pecado. Sim, nós vamos ver até na continuação a história daquele cego de nascença, Então, de uma forma ou de outra, mas Satanás é o grande autor do pecado, aqui Ellen White fala, E, portanto, ele que procura causar males, doenças e tudo isso. Isso não quer dizer que é procedente de Deus, uma maldição, E assim eles encaravam de uma maneira bem equivocada, e isso levou eles a menosprezar Jesus. O próprio Jesus, E uma coisa que eu achei interessante aqui é que fala que além da pessoa sofrer, a enfermidade, aquela calamidade, aquela tristeza, aquela aflição, ainda era olhado como um grande pecador, Ainda tinha isso. Considerado, esse daí fez isso ou fez aquilo, é amaldiçoado por Deus, Assim que era considerado uma pessoa que tinha algum problema, Muito bem. Agora vamos para a segunda pergunta. Qual lição havia sido enviada antes, a fim de evitar isso? Tiago 5, 10, 11. Declara assim: meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então, um texto aí que mostra
Ao contrário, né? Bem-aventurado aqueles que sofrem em nome de Cristo, né? Sofrem por amor de Cristo. Estes são E o exemplo, né? O exemplo de Jó já foi enviado bem antes para evitar que eles rejeitassem Jesus, né? Ou comparassem, né? Exatamente. Então aqui a nota declara assim: Deus dera uma lição destinada a evitar isso. A história de Jó mostrara que o sofrimento é infligido por Satanás, mas Deus predomina sobre ele para fins misericordiosos. Mas Israel não entendera a lição. O mesmo erro pelo qual Deus reprovara os amigos de Jó repetiu-se nos judeus em sua rejeição de Cristo. Então, um livro inteiro dado a eles lá já por Moisés, né? Para eles compreenderem melhor essa questão que o bem e o mal estão misturados, sobrevêm a justos e ímpios, como já estudamos anteriormente, né? E aí, de repente, diante disso tudo, eles caindo nessa cilada, né? Que Satanás montou para eles. E cometendo o mesmo erro dos amigos de Jó. Bom, agora vamos para a terceira pergunta, então. Compartilhava Jó o pensamento de que calamidades, desastres e doenças seriam só para os ímpios? Os discípulos nutriam a mesma concepção errônea? Temos 2 textos bíblicos aqui para ver, né? O primeiro está em Jó 31:3, uma declaração do próprio Jó. Não é dos amigos dele, mas sim dele mesmo. Diz assim: porventura não é a perdição para o perverso, o desastre para os que praticam iniquidade? Então mesmo ele se perguntava, né, nesse sentido. Os amigos dele acusavam ele de ter algum pecado oculto, alguma coisa, por isso tinha vindo toda aquela maldição, calamidade, né, sobre ele. E Jó se defendia dizendo: não, eu não cometi nenhum pecado. Mas ele ficava se perguntando onde estava a justiça de Deus, né? Perguntando para Deus aí, né? Por acaso, né, eu fiz isso? Isso não é só para os ímpios, né? É essa noção, né? E aí agora vamos em João para ver o posicionamento dos discípulos de Jesus. As pessoas acusavam tanto ele, né, que acho que ele ficava na dúvida, né? Será que eu cometi alguma coisa, né? Então aqui em João capítulo 9, versos 1 a 7... E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Belíssimo milagre, né? Cego de nascença aqui. E a preocupação dos discípulos era qual? Saber quem que era o culpado na história. E Jesus... já condenando, né? Esse é pecador. Ou seus pais. Mas aí Jesus pega e direciona o assunto para outro rumo, né? Então vamos para a leitura da nota, né? A crença dos judeus a respeito da relação existente entre o pecado e o sofrimento partilhava os discípulos de Cristo, procurando corrigir-lhes o erro. Não explicou a causa da aflição do homem, mas disse-lhe qual seria o resultado. Em virtude da mesma, manifestar-se-iam as obras de Deus. Enquanto estou no mundo, disse ele, eu sou a luz do mundo. João 9:5.
Havendo então untado os olhos do cego, mandou-o lavar-se no tanque de Siloé, e foi restaurada a vista do homem. Assim respondeu Jesus de maneira prática à pergunta dos discípulos, como costumava fazer com as que lhe eram dirigidas por curiosidade. Os discípulos não eram chamados a discutir o fato de quem tinha ou não tinha pecado, mas a entender o poder e a misericórdia de Deus em dar vista ao cego. Então, os discípulos acreditavam também, né? Mas aí, vendo esse milagre, né, eles não se preocuparam com isso, né? Fala que eles só tinham em vista a misericórdia de Deus de dar vista aos cegos. Eu costumo comentar o caso da parábola do rico e Lázaro. Aquela parábola, que muitos compreendem mal, diga-se de passagem, ela foi dada também para abrir a mente no sentido de que estava inverso. Na mentalidade judaica, quem iria para o céu seria o rico. Uhum. E o Lázaro, aquele desgraçado lá que não tinha nada, sofredor, cheio de úlceras, era amaldiçoado por Deus, não iria. E aí de repente Jesus conta uma parábola que inverte a situação, o destino de cada um, né? Então tudo isso Jesus foi trabalhando com eles para abrir a mente deles para a compreensão. Então vamos à quarta pergunta. Certa feita, que notícia causadora de grande alvoroço contaram a Jesus? De que maneira narrar o ato de violência? O que mesmo seus discípulos esperavam ouvir? Lucas 13:1. Então aqui nesse verso diz: e naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. A nota então do Parábola de Jesus, página 212-213, nos diz o seguinte: os homens de então estavam tão prontos, porém, como hoje estão para concluir que são os favoritos do céu e que a mensagem advertente destina-se para os outros. Os ouvintes contaram a Jesus de um acontecimento que acabava de causar grande sensação. Algumas medidas de Pôncio Pilatos, o governador da Judéia, escandalizaram o povo. Houvera um levante em Jerusalém e Pilatos tentara sufocá-lo pela violência. Numa ocasião, seus soldados invadiram o átrio do templo e degolaram alguns peregrinos galileus no ato de oferecer seus sacrifícios. Os judeus consideravam a calamidade um castigo motivado pelos pecados das vítimas. E aqueles que narravam esse ato de violência faziam-no com satisfação íntima. Segundo o seu modo de ver, sua felicidade era prova de serem muito melhores e por isso mais favorecidos de Deus do que aqueles galileus. Esperavam ouvir de Jesus palavras de condenação sobre esses homens que sem dúvida haveriam merecido a pena. Os discípulos de Jesus não aventuravam exprimir sua própria opinião sem ter ouvido a de seu mestre. Ele lhes dera lições adequadas no tocante a julgar o caráter de outros homens e a medir a retribuição conforme seu juízo acanhado. Contudo, esperavam que Cristo denunciasse esses homens como mais pecadores que os demais. Grande foi sua surpresa pela resposta. Nós vamos ver ainda a resposta de Jesus, mas já nesse primeiro momento nós encontramos o quê? Vieram com o noticiário do dia, com Jesus, né? E queria ver o posicionamento dele. E eles esperavam outra coisa, não importa, né? A curiosidade deles era ver como que Jesus ia condenar aqueles galileus, como uma calamidade daquela só poderia ter caído sobre um pecador. Um homem justo não passaria por aquilo, né? E eles falavam que os narradores iam narrar essa história com
com satisfação íntima, né? Quer dizer, eu sou melhor, né? Porque comigo não aconteceu, tipo isso. Quão pecadores deveriam ser aqueles homens, né? Para ter ocorrido isso e assim por diante. Então, no meio dessa situação de violência, né, do governo de Pilatos, queriam então tirar proveito disso. E aí vem justamente a quinta pergunta: para que temas Jesus dirigiu a atenção deles? Nós encontramos aqui em Lucas 3, os versos 2 a 5, dizendo: e respondendo Jesus disse-lhes: cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo, não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então a resposta de Jesus foi um grande não, né? E ele abre a mente para eles dizendo o seguinte: mas e os demais galileus também que não sofreram isso? Então aqueles eram menos pecadores, mas esses galileus eram mais... Enfim, é uma especulação humana que não tem base nenhuma. Aonde que vamos ter segurança nesse tipo de julgamento vão? Não tem condição. Então, eu vou ler a nota. Voltando para a multidão, o Salvador diz: cuidai-vos que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não, vos digo, antes de vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Lucas 13, 2 e 3. Estas terríveis calamidades tinham por finalidade induzi-los a humilhar o coração e arrepender-se de seus pecados. A tempestade da vingança acumulava-se para desencadear-se logo sobre todos os que não achavam refúgio em Cristo. Falando Jesus aos discípulos e à multidão, olhava com visão profética para o futuro e via Jerusalém sitiada por exército. Ouvia o barulho dos estranhos que marchavam contra a cidade escolhida. E via os milhares perecendo no cerco. Muitos judeus eram então assassinados, como aqueles galileus no átrio do templo, no próprio ato de oferecer o sacrifício. As calamidades que sobrevieram a alguns indivíduos eram advertências divinas a uma nação igualmente culpada. Se vos não arrependerdes, disse Jesus, todos de igual modo perecereis. O tempo da graça duraria ainda um pouco para eles. Ainda podia conhecer as coisas que diziam a respeito à sua paz. Que importante, né? Meditarmos nisso e vale lembrarmos o que nós já estabelecemos desde a primeira lição desse semestre. Não é o tempo dos juízos retributivos de Deus. É claro que o que ocorre muitas vezes? Algumas pessoas se afastam de Deus e ficam fora o quê? Da proteção divina. Fala que eles cruzam uma linha demarcatória de proteção divina e, por consequência, o que acaba ocorrendo? Acaba que essa pessoa está sujeita às calamidades também a uma nação que muitas vezes está culpada. Aqui, Jesus não estava preocupado em dizer de indivíduos, mas de nação, né? De a povo. Nação igualmente, ele via já que 40 anos, menos de 40 anos para frente, ele via a destruição de Jerusalém no ano 70, lá pelo cerco de Tito, e ele via a calamidade muito maior do que aquilo que eles estavam falando naquele momento, né? E aí,
de repente, diante disso tudo, ele pensava em salvar os indivíduos e fala: se arrependam para que não pereçam. Era essa a recomendação de Jesus para eles. É verdade que havia então a incredulidade por parte de alguns, e havia também, por outro lado, aqueles que estavam aceitando a mensagem de Cristo. Havia as duas situações ocorrendo. E Jesus então procurou salvar as almas, os indivíduos. E deste modo, dependendo da situação então, poderia ser adiada os juízos divinos, as calamidades. E nós vemos que ainda foram adiadas para que os filhos daqueles que rejeitaram a Jesus naquela época ainda tiveram a oportunidade. E mesmo assim prosseguiram naquele caminho que culmina então com a destruição do templo, destruição de Jerusalém e o dispersamento dos judeus pelo mundo. E assim como o exemplo de Jó, né, a gente tem que ver que muitas vezes Deus permite certas coisas nas nossas vidas, na vida até de um justo, né? Até para Deus tirar algum proveito, para algum testemunho, né? Como mesmo aconteceu nos milagres de Jesus, né? Até tem um que fala que ele fez a cura para quê? Para a glória de Deus, né? Ele se tornou um cego para a glória de Deus. Então, a gente tem que sempre ter em mente isso quando ver as provas, as dificuldades, as tristezas e até uma calamidade, a gente nunca desistir, né? Sempre confiar que Deus sabe o que faz, que tudo está nas mãos de Deus. Agradecemos pela companhia até aqui. Se você gostou, deixe o seu like. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações para sempre ser avisado de novos vídeos. Compartilhem com seus amigos, conhecidos. Essas mensagens possam alcançar os corações então aflitos e que tragam a mensagem de esperança em Cristo Jesus. É esse o nosso desejo de oração. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.